boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Envelhecendo e Agora, o podcast que vai te provar que a vida pode ficar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá, pessoal. Eu sou Vinícius Miola, médico geriatra e host do podcast. E hoje a gente vai falar no nosso primeiro episódio sobre as alterações normais do envelhecimento. Bom, então hoje nós começamos o nosso primeiro episódio num bate-papo aqui entre nós dois, os responsáveis então pelos canais Geriatria com Miola, tanto no YouTube como no Instagram, como também no TikTok, mais recentemente. E hoje nós vamos abordar várias questões que é muito comum que o pessoal nos pergunte lá nas redes sociais. E principalmente esse pessoal, né, Vinícius, que está preocupado com envelhecer de forma saudável ou que não quer desenvolver demências ou outras doenças. Nós vamos começar falando dessa forma. Se Se a gente parasse para pensar, em que momento que nós começamos a envelhecer? Essa talvez seja uma pergunta meio filosófica, assim, mas o que É, você nos o, diria? o pessoal, a gente vê, né, lá nas redes que tem muitas dúvidas sobre o que é normal do processo de envelhecimento, né? Até eh, durante a investigação, a abordagem das síndromes demenciais, que é um conteúdo que lá a gente fala muito. A gente vê que muitas vezes algumas coisas que não são normais do processo de envelhecimento são tratadas como se é porque é da idade, né? Por isso que eu acho que esse assunto é tão importante da gente abordar nesse nosso episódio inicial, justamente para talvez desmistificar algumas coisas que não são normais, né, da idade, e justamente para que o pessoal possa entender e possa ficar atento. Bom, respondendo a tua pergunta, né? Quando que o corpo começa a envelhecer? A gente até brincou, né? A gente envelhece desde o dia que nasce, né? A partir do momento em que nasceu, a gente tá ficando mais velho, né? Começa com 1 ano, depois 2, e cada dia a idade só aumenta, né? É mais um dia e menos um dia, né? Exatamente. Mas existe um processo em que o corpo, as células, vamos supor, estão amadurecendo, melhorando, né? E chega a uma idade em que as funções corporais começam a decair, né? Acho que seria esse mais ou menos o termo da gente usar. Isso ainda pode até ser discutível, mas talvez a gente poderia colocar talvez os 30 anos, né, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, como a idade em que boa parte das funções corporais começam a diminuir, né. E aí a gente poderia entrar em questões, microcelulares, né, como, disfunção mitocondrial, como, diminuição de produção antioxidante, né, a própria apoptose celular sendo menos eficaz a partir desse momento, e até aí, claro, coisas mais robustas, como diminuição da massa muscular, que começa a diminuir lentamente a partir dos 30 anos, óbvio que vai aumentar, vai acelerar durante o processo lá a partir dos 60 anos, mas início da perda da massa óssea, né, a própria elasticidade da pele, né, tô eu aqui com as minhas rugas para contar que aos 30 anos já não tem, a pele fica pouco elástica, né, o botox que eu digo, eu não tenho botox, tá, pessoal, podem ver aqui minhas rugas, mas então isso também já começa a decair, a produção hormonal, né, então a mulher ela já tá, hoje a gente vê, né, muitas mulheres até com 30 anos, 30 e pouquinhos já tendo dificuldade para engravidar, por quê? Porque a a produção hormonal já começa a diminuir, né, o corpo começa os óvulos já estão menores, a mulher vai começar um processo perto dos 30 anos, na média, né, que vai levar ela à menopausa no futuro. Então a gente poderia dizer que a partir dos 30 anos, aí sim o corpo começa, a envelhecer de verdade. E acho que, eh, nós 2 aqui estamos nessa faixa etária, né, 30, eu tenho 32, a Helena tem 31, e a gente sente que aos 30 já não é que nem era aos 20, né. Então, acredito eu, pelo menos me sentindo como eu estou hoje, que isso seja verdade. Tá, só voltando aqui, né, para quem é leigo assim como eu não conheço esse termo apoptose celular, o que que é isso? Tá, isso é o processo em que a gente tem a regeneração celular, né, uma célula morre, vamos dizer, a gente tem uma outra célula que vai lá e meio que come essa célula,
para fazer uma regeneração do conteúdo dessa célula e poder produzir células novas, né. Então isso é o que vai trocando as células velhas por células novas ao longo do tempo, né. Então esse processo, ele piorando, mais células velhas vão ficar por mais tempo no organismo, né, e isso vai atrapalhando esse processo de regeneração celular, né. Então isso fica mais lento também a partir desse momento. E ele vai ser importante também no futuro, porque o processo de apoptose, ele é o responsável por tirar células defeituosas também do nosso organismo, né. Então é por isso que com o processo de envelhecimento, células defeituosas, por exemplo, células cancerígenas, têm mais chance de passar, né, vamos supor, a sua linhagem continuar se reproduzindo e acabar se tornando um câncer, porque esse processo também ao longo do envelhecimento vai ficando mais defeituoso. Hum. Então é por isso que a gente vê cânceres aparecendo com mais frequência em pessoas com idade um pouco mais avançada. A gente não vê muito ali nos 20 e poucos anos, digamos assim. Sim, com certeza. Isso é uma parte desse processo da nossa imunidade tem a ver com isso. Quanto maior a idade, maior a chance de você ter um câncer também, né? O nosso sistema imune, né? Toda a nossa imunidade também vai perdendo a sua funcionalidade durante o processo de envelhecimento, né? É por isso que o idoso, se a gente pegar um idoso mais longevo, né, 80, 90 anos, ele vai estar mais predisposto a ter infecções, né? Então ele tem mais infecções, justamente porque a imunidade dele já não é mais tão forte, né? Ele deixa as células defeituosas passar com mais facilidade, então ele tem mais chance de ter um câncer do que uma pessoa mais jovem, que tem um sistema imune, né, mais, vamos usar a palavra forte aqui, né, mais ativo, que consegue fazer as coisas de uma forma mais bem feita, né, vamos dizer assim. Beleza, beleza. Mas eu vi que tu abordou ali então os 30 anos e falou que seria uma idade então onde a gente começa com a perda da massa muscular, né? Então, vamos falar um pouquinho aí, da importância da realização da atividade física, né? Nós dois, para quem nos acompanha nas redes sociais, a gente leva bastante a sério essa rotina, né? E acredito que as pessoas que estão nos escutando, né, podem querer saber mais sobre isso. Vamos. Tá, o processo de perda da massa muscular é algo muito interessante, né? E aí ele é muito importante para o envelhecimento, por quê? Porque quando a gente fala de envelhecer, né, especialmente, e aí vamos falar aqui, fala no consultório, fala no Instagram, a gente pensa em envelhecimento com qualidade de vida, né? E o envelhecimento com qualidade de vida é você poder ter uma idade avançada e estar, né, autônomo, né? Poder se virar, poder fazer suas próprias coisas, ser independente, né? Ser independente e ter autonomia para fazer suas próprias coisas. E ter autonomia está intimamente relacionada a você ter uma boa função cognitiva, né? E uma boa função física, né? E para você ter uma boa função física, você precisa ter uma boa qualidade muscular, né? Então, a partir dos 30 anos, a gente inicia o nosso processo de perda da massa muscular. Ah, esse é um processo que dos 30 aos 50 anos ele é lento, né? Você perde pouca massa muscular nesse período. Dos 50 aos 70 isso começa a acelerar um pouquinho. E a partir dos 70 que você começa a perder massa muscular de forma acentuada, né? Dependendo da bibliografia, isso vai ser um pouco diferente, mas vamos dizer assim que dos 60 aos 70 anos você perderia em torno de 0,5%, da massa muscular por ano, e a partir dos 70 anos em torno de 1% da massa muscular ao ano. É mais ou menos isso. Ah, então, numa década entre os 70 e 80 anos, você perderia em torno de 12% da massa muscular, é muita coisa, né? Eu gosto de, nas minhas aulas de sarcopenia, que é a perda de força e de massa muscular, uma doença que a gente vai falar mais ao decorrer do podcast, né? De mostrar uma foto do Arnold Schwarzenegger, né? Então, vocês podem pesquisar também, quem não conhece o Arnold Schwarzenegger, é o ator que faz o Exterminador do Futuro. E ele, quando era jovem, ele era o Mister Arnold, né? Ou seja, ele foi um dos primeiros responsáveis pelo fisiculturismo. Então, ele era um dos homens mais fortes do mundo quando ele era jovem, né? Então, você vai ver uma foto do Arnold Schwarzenegger quando ele era jovem, ele era gigantesco, né? Desse tamanho. Né? A que custo ele chegou disso, não sei, né? A gente não sabe, mas ele era muito grande. O que vale é que ele tinha muita massa muscular, isso é o que vale para nossa discussão.
E hoje o Arnold Schwarzenegger, ele tem 75 ou 76 anos, mais ou menos, e você pega uma foto dele hoje e você vê que ele tem muito menos massa muscular do que ele tinha quando ele tinha 30, né? Ele ainda tem muita massa muscular e ele treina forte, né? Mas ele é um exemplo, você vê a quantidade de massa que ele perdeu ao longo do tempo, é uma coisa que chama atenção, né? E isso vai acontecer para todos nós, né? Então, quanto mais a gente conseguir preservar a nossa massa muscular, melhor. E como que a gente vai conseguir preservar a nossa massa muscular, né? Fazendo atividade física, né? Então não tem outra forma. E aí é claro que chama atenção, especialmente a partir dos 60 anos, que é a atividade física resistida, que a gente chama, né? Que é a atividade física em que você desempenha força muscular. Então, aqui hoje, como grande carro-chefe é a academia, né? Em que você consegue exercer mais força muscular. Musculação, no caso. Musculação, mas outras atividades que você pode fazer força, como pilates, em que você tem exercícios com elástico que você faz força, né, ou outros exercícios, né? A própria calistenia, que você trabalha força corporal, core, braço também, né? A calistenia, para quem não sabe, é aqueles exercícios só com o peso do corpo, né? Mas a hidroginástica, por exemplo, para um idoso que às vezes tem uma artrose, tá com um pouco de dificuldade para caminhar, como que ele vai fazer atividade de força? Na hidroginástica, pode ser uma forma dele fazer atividade de força, né? Então, sempre adaptando para a individualidade de cada um, a gente consegue. Mas o exercício de força ele é especialmente importante, principalmente a partir de 60 anos, ah, justamente para a gente manter a massa muscular. E aí a outra coisa que é importante junto, né, especialmente se associado ao exercício, então não adianta essa medida sem o exercício, é o consumo adequado de proteína, né, porque a proteína vai ser um substrato importante para manter a massa muscular. E aí é claro que quando a gente fala de proteína, saber quanto de proteína comer, né? Então, o quanto de proteína comer, na média, para uma pessoa saudável, um idoso saudável, é no mínimo 1 grama por quilo de proteína por dia, né? Aqui só é importante lembrar, né, que 1 grama de proteína não equivale a 1 grama da quantidade da comida, né, gente? Tem várias tabelas na internet, a gente pode até deixar link aqui embaixo na descrição do podcast depois de alguma delas, mas cada tipo de alimento tem o seu equivalente de proteína, né? Então, se a gente olhar lá às vezes no rótulo, né, do alimento, se for um alimento industrializado, muitas vezes você vê ali, a cada 100 gramas desse produto tem 20 gramas de proteína, por exemplo, né? Frango é a cada 100 gramas, em torno de 30, né? 27, 30 Vai gramas depender do frango. de proteína. O Aí ovo, por exemplo, tem de 6 a 12, também vai variar dependendo do ovo, né? Na média aí 9 gramas de proteína por ovo. então teria Ah, que fazer a conta ali, né? Eu que peso 60 e poucos quilos, né? Deveria consumir pelo menos 65 gramas de proteína por dia, digamos assim, né? No caso, eu não sou uma idosa ainda, então não sei. Talvez eu É, teria que mas consumir mais. essa é uma meta que eu coloco como mínima, né? Mas a gente poderia falar tranquilo em 1,2 ou até 1,5 grama quilo para um idoso que realmente faz atividade física, né? O cara que tá na academia, é idoso, ele poderia sim tentar atingir uma meta aí de talvez 1,5 grama quilo. Claro que aqui a gente está citando esses dados para vocês terem uma noção, né? Mas é importante fazer, né, conversar com o seu médico sobre isso, né? Porque, porque não é nem fácil, né, de consumir essa quantidade de proteína. Às vezes nem para nós que somos jovens é fácil chegar numa meta de 1,5. Ainda mais um idoso que tem mais dificuldade eh, de digestão, né? Alguns alimentos não caem também, especialmente as carnes. Às vezes o idoso, a gente já sabe, né, pessoal, que não gosta tanto de comer carne, não digere também a carne, então às vezes a carne não cai também. Então muitas vezes a gente tem que usar suplemento também, né? Whey protein, entre outras coisas para atingir essa meta, e isso é totalmente ok, né? Nós mesmos usamos whey protein, porque às vezes é difícil a gente atingir uma meta proteica boa, né? Então, mas essa questão da massa muscular é algo muito importante. Por quê? Porque o que vai fazer você chegar funcionalmente lá no futuro, né, caminhando bem, fazendo as coisas, podendo carregar os teus netos, né, os teus bisnetos e fazendo várias atividades, é você ter força e massa muscular que consiga te gerar força muscular, né. E aí, intimamente com isso, você vai ter outro processo que vai você vai ganhar junto, né, que é o ganho de massa óssea, né.
Então, preservar a massa óssea, especialmente para as mulheres que estão mais propensas a desenvolver osteoporose, né? O sexo que é um fator de risco para osteoporose, então tem mais chance de ficar com uma massa óssea melhor, não ter osteoporose, menor risco de fratura no futuro. Então a atividade física também vai melhorar a massa e, consequentemente, a massa muscular e a massa óssea junto, né? Então isso, para quem quer envelhecer de forma saudável, é essencial, né? Tá, então, resumindo aqui o que a gente falou, hã, quer dizer que mesmo que a gente siga mantenha uma alimentação saudável, com um aporte adequado de proteínas e treine, ainda assim o nosso corpo vai estar perdendo massa. O que a gente consegue fazer é desacelerar um pouquinho esse processo, é isso? Sim, não tem como, vai perder massa muscular, né? Vai continuar. O treino vai fazer com que você chegue no futuro, aos 80, 90 anos, com mais massa do que você teria se você não treinasse, né? Então você vai chegar lá e talvez você ainda. Esses dias eu tava pensando, né? Porque ah, a geração de idosos que a gente tem hoje é uma geração que não frequentava os exercícios, Eu né? já Não ia tinha perguntar exercício. isso. Não tinha exercício. Então, veja que, pelo menos dentro da minha realidade que eu observo, me parece que os homens do interior, eles costumam, quando eles conseguem, porque o homem tem, né, costuma também ter uma mortalidade mais precoce, mas eles chegam um pouco mais fortes lá, muitas vezes na idade idosa. Porque eles trabalharam mais no pesado, né? Eles fizeram muita força. Óbvio que às vezes chegam meio acabados, né? Porque faziam força de uma forma meio errada, né? Então, às vezes, com dor na coluna, dor no joelho, tudo mais. Mas o homem que trabalhou muito na roça, que fez muita força ao longo do tempo, ele conseguiu preservar um pouco dessa massa muscular, né? Então parece que ele chega um pouco mais forte lá na idade idosa do que a mulher. Claro que as mulheres da colônia também faziam muita força, né? Umas mais do que as outras, vai variar, mas o homem por si só fazia muita força, ainda mais antigamente, né? Então parece que eles chegaram hoje na idade idosa com um pouco mais de massa muscular preservada, justamente por causa do trabalho, né? Que era muito duro e exigia muita força muscular. Mas sim, vai perder massa muscular, isso inegável, né? Assim como é o exemplo do Arnold Schwarzenegger, né? Ele treinou a vida inteira, ele treina hoje, você vê vídeo do Arnold treinando, o cara é um monstro, mas ele teve o processo de perda de massa muscular que é inevitável, né? Isso é uma das alterações normais do envelhecimento, não tem como evitar, né? Beleza. Tá, mas então assim, o que que a gente falaria para uma pessoa da nossa idade, então, em torno de 30 anos aí, que está nos acompanhando e que ainda não faz atividade física? E agora, já está tudo perdido, o que que ela tem que fazer? O Não, que que ela tem que cuidar na alimentação dela para tentar remediar aí esses anos que ela ainda não começou a se mexer? É, o que passou, passou. Temos que pensar daqui pra frente. Mas assim, né, é aquela coisa, isso até chega engraçado, né, porque, lá no Instagram é aquela coisa, o pessoal sempre quer um suplemento, né, "Ai, como é que eu faço suplemento pra memória, suplemento pra não sei o quê, vitamina, me dá vitamina", né. E exercício físico que é bom ninguém quer fazer, né. Então assim, acho que é quase que uma unanimidade que as pessoas sabem que elas precisam fazer atividade física, né. O problema é que elas querem terceirizar a responsabilidade para o médico, ou para pílula, né, Tá, mas para então vitamina. Então, assim, quem quer envelhecer bem, quem quer ter um envelhecimento saudável, precisa fazer atividade física, ponto, né. Se não tiver fazendo atividade física, não tem como ter um envelhecimento o melhor envelhecimento possível. Tem que fazer atividade física. A gente até tem alguns guidelines de atividade física que mostram ali até os 60 anos, o ideal seria que você fizesse aeróbico e força com um pouco mais de predomínio para o aeróbico, né? Caminhada, corrida, bicicleta, né? Atividades aeróbicas. E força, vamos supor, 5 vezes por semana, 3 aeróbico, 2 de força. A partir dos 60 anos, você teria que trocar mais força, menos aeróbico. Até tem o que a gente chama de exercícios multimodais, que seria você trabalhar força, equilíbrio e aeróbico, né? Isso pensando no exercício tipo funcional, né? Que você acaba fazendo um pouco de exercício de força, fazendo um pouco de aeróbico, fazendo um pouco de equilíbrio, né? Então esse multimodal, talvez se eu pegasse um idoso de 80 anos, seria o exercício ideal para ele.
mas nunca é tarde para começar a fazer atividade física. Sempre que você iniciar atividade física, você vai estar tendo um ganho para o teu processo de envelhecimento. Seja se você inicia aos 60, aos 70, aos 80, aos 50, aos 40 ou aos 30. Óbvio que quem está sedentário tem que começar a fazer atividade física o quanto antes, se quiser envelhecer de uma forma saudável, né? Então, não existe pílula mágica, né? A atividade física, ela é hoje a principal pílula saudável, pílula para o processo de envelhecimento é a atividade física. E a atividade física tem uma coisa muito interessante que vale a pena a gente comentar, né? Ah, porque hoje a gente entende o processo de envelhecimento como um processo inflamatório, né? Do inglês eles usam o termo inflammaging, né? Que é inflamação e envelhecimento, né? Inflammaging, aging de idade. Então, mesmo meio que entendendo o processo de envelhecimento como um processo inflamatório crônico, né? O nosso corpo ele está exposto eh, a inflamações o tempo inteiro, a gente está sempre inflamado, mas a gente está inflamado em maior ou menor tom, né? Então, quanto mais a gente faz coisas que inflamam o nosso corpo, mais a gente acelera o processo de envelhecimento. O que inflama o nosso corpo? Tabagismo, né? O sedentarismo, comer porcaria, né? Então, produtos que sejam inflamatórios, né? Sei lá, salgadinho, embutidos, industrializados, essas coisas assim, produzem mais reação inflamatória. Então isso vai aumentar, acelerar o processo de envelhecimento. E coisas anti-inflamatórias vão, na teoria, diminuir essa reação inflamatória e diminuir o processo de envelhecimento. E a principal atividade anti-inflamatória que a gente pode fazer é a atividade física, né? A atividade física, ela produz substâncias no nosso corpo que são anti-inflamatórias, como a interleucina 6, por exemplo, entre várias outras. E isso ajuda a diminuir o nosso, né? Diminuir não, mas né, retardar, lentificar o processo de envelhecimento. Então, atividade física, se fosse para falar de alteração do envelhecimento e o que tem que fazer, podia ficar falando 1h30 só de atividade física, que é isso. Bom, tá dado o recado então, né? Quem ainda não tá treinando ou não tá comendo proteína suficiente, pode começar agora já, porque para envelhecer de forma saudável, esse é o principal pilar, então, né? Hã, então vamos continuar falando aqui da idade dos 30 anos. Digamos que chega lá um jovem de 30 anos, um jovem adulto no teu consultório, querendo envelhecer de forma saudável, querendo planejar esse envelhecimento saudável. O que que você poderia dizer para essa pessoa? Que exames que ele pode fazer? Então chega lá preocupado, querendo fazer um check-up, faz tempo que não tá acompanhando com nenhum médico. O que que você diria para essa pessoa? O processo de envelhecimento, né, os pilares dele não tem nenhum segredo, né? Uma coisa que é bem conhecida, é uma dieta saudável, balanceada, né? A gente tem vários estudos tentando provar que algumas dietas são melhores que as outras, tipo a dieta do Mediterrâneo, né? Dieta DASH, dieta Mind, tem várias assim, mas é uma boa dieta equilibrada, né? Com carboidratos, com gorduras boas, com vitaminas, minerais, proteína, né? Como a gente falou, então uma dieta equilibrada que evite os produtos industrializados, óbvio, né? Quanto menos, melhor, né? A gente sabe que não é fácil viver de orgânico, e também não vamos ficar aqui achando que todo mundo tem condições de comer só comida orgânica, mas quanto menos industrializado, melhor. O importante é que seja uma dieta equilibrada, né? Atividade física, né? Se não está fazendo atividade física, não adianta vir chorar lá no consultório, porque a gente é geriatra, né? Não é mago, então tem que fazer atividade física. Ah, e uma coisa importante é o sono, né, pessoal? Acho que sono é uma coisa muito importante pro processo de envelhecimento, né? Então é importante a gente falar de sono, porque acho que a gente vive uma geração que muitas vezes não dorme bem, né? Troca o dia pela noite, enfim, naquela alucinação da correria, do dia a dia, então muitas vezes dorme mal, dorme pouco, ou aquela geração que dorme com Zolpidem e acorda tomando Ritalina para ficar ligadaço durante o dia para poder render mais. Então isso é extremamente danoso para o organismo e para o envelhecimento, então dormir bem faz parte. E dormir bem é dormir quanto? Né? Acho que isso é uma coisa que é importante conversar. Óbvio que existem variações dentro de. Existem pessoas que podem dormir menos
e vão performar, vão ter um envelhecimento bom, mas na média, né, a grande maioria das pessoas deveria dormir entre 7 e 8 horas, né? Não menos que 6 e nem mais que 9. Na média de 7 a 8 seria um tempo de sono bom, né, com qualidade. Então quem não dorme bem deveria dormir bem. Então isso que eu conversaria com esse jovem, né, saber como é que tá a rotina de sono dele, se ele dorme adequadamente, se ele não tá muito estressado, né? Porque com certeza o estresse é uma coisa que nos leva a envelhecer mais rápido e pior, né? Então como é que é a rotina de dia a dia dele, se ele faz atividade física, se ele tem uma boa dieta, se ele não se estressa muito. E sobre exames, né, aos 30 anos, poucas coisas são relevantes, né? Talvez um colesterol, que tem indicação a priori a partir dos 25, fazer a cada 5 anos, se ele nunca tiver feito. Se ele fosse solteiro, pediria sorologias, né? Que o pessoal acaba fugindo, mas esses seriam talvez os principais, né? De outros exames não teria muita coisa para pedir, né? Se ele tiver fator de risco para diabetes, já valeria a pena começar a rastrear diabetes nessa idade. Então, se fosse obeso, né, tivesse algum fator de risco para diabetes, valeria a pena pedir exame para diabetes, mas basicamente esses exames de exames não tem muito o que fazer. Exames mais importantes geralmente vão começar a ser solicitados a partir dos 50 anos para a população geral, né? Claro que sempre eu vou precisar individualizar cada caso, dependendo do histórico familiar, se tem algum caso na família de alguma doença, às vezes, por exemplo, um infarto precoce ou um câncer de mama muito precoce, eu preciso começar a fazer exames antes. Mas se é uma pessoa saudável, que tem um histórico familiar, sem grandes doenças, exames mais importantes mesmo, eu vou começar a pedir lá a partir dos 50 anos. Aos 30 anos tem pouca coisa para pedir de exame, é mais orientação. É sono, é comer bem, é fazer atividade física, né? Ter uma vida mental e social saudável, né? Então cuidar da mente, não se estressar demais, trabalhar o suficiente, né? É claro que a gente vive uma sociedade bastante complexa, né? Até poderia a gente discutir um pouco sobre isso, mas enfim, seriam essas dicas, né? Não tem segredo, né? O problema é que o pessoal complica e a que eu vejo hoje, pelo menos, é que quer terceirizar, né? A responsabilidade muitas vezes para pílula, né? Para o médico, né? E não fazer a sua parte, né? Então a gente tem que fazer cada um a sua parte em primeiro lugar, né? Bom, tu falou no geral, assim, né? Mas as mulheres, é claro, tem que acompanhar com a ginecologista também, né? Porque aí tem os exames femininos que precisam ser feitos. Sim, sim, sim. É, bom adendo, né, daí, no caso teria o preventivo, né, que já teria se é uma pessoa sexualmente ativa, já teria estar fazendo o preventivo especialmente, né. Daí teria esse ponto, com certeza, muito bem lembrado. Uhum. Beleza, ele falou só do lado dos homens, né? Da Não, gente você pediu aqui. do geriatra. Eu lembro de pedir pra elas se elas estão fazendo preventivo, é que eu não recebo muito paciente com 30 anos, né, então a gente, né, os de 30 anos estão querendo tomar bomba, em vez de ir no geriatra ver como é que como é que fica bem, né, então Só querem saber do endócrino, cara, tem que então. puxar a orelha dos caras, né? A realidade é essa, infelizmente, né? Os caras estão indo no nutrólogo pra tomar bomba e vitamina endovenosa, né? Isso é um absurdo, mas enfim, né? Tá. Faz parte do jogo. Então, voltando aqui, né? Voltando ao processo de envelhecimento. Voltando ao processo do envelhecimento, tá. Falamos então aos 30 anos, sem muitos milagres a fazer, mas vamos avançando na idade, assim, vamos indo, envelhecendo mais um pouquinho. Quando a gente vai se aproximando dos 40, então, dos 50, o que que a gente É, pode fazer de diferente? Ou com que idade as pessoas deveriam te procurar? Deveriam chegar, então, no consultório do geriatra para começar esse acompanhamento? ah, assim, acho que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia fala em 40 anos, né? Iniciar a consulta geriátrica. É claro que o Brasil é um país pobre em clínicos bons, né? Então a gente precisaria ter em você não tendo um bom clínico, talvez o geriatra fosse uma boa pessoa para você ir, conversar e tudo mais. Então, 40 anos para uma primeira avaliação, a partir dos 50 tem mais exames de rastreio para a gente pedir, e a partir dos 60 eu acho que seria bastante importante acompanhar o geriatra, né? Agora, o que pode fazer de diferente a partir dos 50, 60 anos, só fazer os exames de rastreio, né? Que a gente tem indicação para fazer alguns exames de rastreio. Não sei se vamos falar isso hoje ou deixamos para um outro capítulo falar só sobre exames de rastreio, né? Mas fora os exames,
tem que comer bem, dormir bem, fazer atividade física e não se estressar muito. A vantagem do idoso é que nessa época geralmente tá menos estressado, né? Pelo menos isso, né, né, pessoal? Se estiver estressado com 60, como é que vocês estavam com 30, daí complicou. Apesar de que hoje a vida mudou muito, né? Eu espero com 60 estar bem mais tranquilo do que hoje com 30, né? Eu tento não me estressar, mas, né, 30 anos é uma idade ativa, então tá trabalhando muito e tudo mais, então às vezes é difícil. Mas com 60 já é pra estar mais descansado, né? Então para de se estressar com pouca coisa, né? Fala lá, né? O casamento já sabe que ela vai encher o saco, não tem o que fazer. Então, assim, relaxa, né? Relaxa um pouco, fica mais tranquilo, isso aí ajuda, né? Tá, mas acho que é importante sim a gente falar quais são esses exames de rastreio. Pelo menos citar em que idade para o pessoal já ficar ligado, assim, de talvez até lembrar o seu médico ou lembrar quando está se aproximando, né, que está chegando a Ah, época de fazer. rastreio para todo mundo, né? Então, ali iniciando geralmente aos 50 anos, que a gente vai indicar é a mamografia para as mulheres, né? É, a- o preventivo ela ainda vai estar fazendo, né? Então, preventivo para as mulheres sexualmente ativas, a mamografia. É a colonoscopia para rastreio de câncer de colo de útero, que talvez seja o mais negligenciado de todos, né? E O que pessoal pode. não gosta de fazer Não colonoscopia, né? gosta, mas assim, infelizmente é um câncer muito prevalente que poderia ser. Muitas vidas poderiam ser salvas se a gente começasse os rastreios com colonoscopia a partir dos 50 anos. A gente pode trocar a colonoscopia pela pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é feita anual, né? Mas claro que não é tão bom. Eu prefiro que o paciente faça pelo menos uma colonoscopia nessa idade, né? Para a mulher vai ter a densitometria óssea a partir dos 65 anos para avaliação da osteoporose, né? Para o homem já é discutível fazer isso de rotina, mas mais para homens com fatores de risco. Esses seriam os principais, assim, de imagem, né? Colonoscopia para colo retal, preventivo, mamografia e a densitometria óssea. Aí é claro que dependendo do fator de risco eu vou ter talvez tomografia de tórax para tabagistas, para câncer de pulmão, ultrassom de abdômen para tabagistas, para rastreio de aneurisma de aorta abdominal. A questão cardiovascular também bastante complexo entrar nessa seara, porque a princípio pacientes de baixo risco cardiovascular não precisariam fazer screening, né? De médio e alto risco aí teria que ver cada caso individualmente. E aí, claro, tem os de sangue, colesterol, glicemia de jejum, né? Para diabetes, os de colesterol, né? Esses de sangue também que poderiam ser feitos. É, Mas esses de sangue, assim, começa a fazer de rotina a partir da que idade? assim, pela bibliografia, colesterol, por exemplo, aos 25, né? Se viesse normal, você poderia repetir cada 5 anos. Glicemia de jejum vai depender de fatores de risco, né? Então, se tiver fatores de risco, poderia começar um pouco antes, se não, poderia começar aos 40 anos, né? Fazer uma glicemia de jejum para rastreio de diabetes tipo 2, né? Aí, claro, tem algumas coisas que talvez seja legal a gente deixar para capítulos específicos, tipo PSA para próstata, né? Que hoje a gente, na teoria, não faz mais, né? Não tem indicação para fazer de rotina. É discutível fazer a vitamina D, que o pessoal adora, mas tem pouca indicação. A realidade é que o pessoal gosta de fazer muito exame, né? Mas bom exame bom tem poucos, né? Isso aí não vão envelhecer bem fazendo exame. Essa é a verdade. Envelhecimento saudável não tem a ver com fazer muito exame. Tem a ver com se cuidar, dormir bem, dieta saudável, não se estressar e fazer atividade física. Não adianta ir lá no médico aos 60 anos, fazer 350 exames e ser sedentário, né? Daí é o que eu falo, terceirizar o problema para o outro e sem fazer sua própria parte, né? Então acho que tem tudo a ver com isso aí. Tá, mas então a gente já falou um pouquinho de o que acontece, né? Quais são as mudanças que acontecem com o envelhecimento. Mas assim, como que a gente diferencia as mudanças que são normais do envelhecimento de coisas que não são normais? Então, como é que eu sei que a minha avó lá tá com um certo esquecimento, se aquilo é da idade ou se pode ser uma demência, ou ela tá andando mais devagarinho lá, como é que eu sei que aquela alteração de marcha é normal da idade ou é porque ela tá com algum problema? Como é que eu sei essas coisas assim? Você leva no geriatra, né. Não tem como, né, a gente aqui a gente pode passar uma noção, né, mas, essa idade vai precisar de acompanhamentos, né. Eu acho que o principal é entender,
por exemplo, né, da nossa rotina de dia a dia de consultório, de Instagram, por exemplo, que o esquecimento não é normal da idade, né? O esquecimento a ponto de levar a um processo demencial, ele não é normal, né, do envelhecimento. Então é aquela coisa, não existe demência senil, não existe demência do processo de envelhecimento. Então acho que a pessoa esquecer a ponto de evoluir para um processo demencial, que aí, né, um pouco mais complexo para explicar isso agora, mas isso não é normal. Então começou a esquecer, acho que a principal mensagem é: não é normal, né? Leve, faça uma avaliação médica, né? Aí o médico vai entender se isso pode ser normal, se é só uma desatenção e não uma perda de memória de verdade, se é deficiência de vitamina B12, se é depressão ou se pode ser o início de um processo de doença de Alzheimer, né? Eu acho que a grande mensagem é que a gente pode envelhecer muito bem, né? Tem pacientes de 92, 95, 100 anos caminhando, correndo. Tem os velhinhos que correm lá naquelas competições americanas lá de 100 metros, nos 60 metros rasos, né? Os caras estão correndo. Tá lá o Drauzio Varela com 80 anos correndo maratona, né? Então é porque dá para chegar lá dessa forma. Então acho que a grande mensagem é que tem que parar de culpar o processo de envelhecimento por qualquer problema. Se essas coisas aparecerem, é importante levar para avaliação médica, né? Especialmente as questões cognitivas, né? Porque eu acho que então, nesse caso, a gente entraria no segundo pilar importante do processo de envelhecimento para nós, né? Assim como nós que estamos aqui, que queremos envelhecer bem, que é a questão física, óbvio, né? Então a gente vai fazer atividade física para chegar lá no futuro bem e poder aproveitar, né, os nossos 70, 80, 90 anos. E a segunda coisa que para a gente poder aproveitar de forma melhor, a gente precisa chegar bem, é a questão mental, né, o cognitivo, gente, né, poder aproveitar as coisas, né, todas as nossas atividades, tendo uma cognição boa. Então acho que aí é que mora o segundo pilar importante, né, que é como que a gente trabalha a nossa cognição para chegar bem lá, né? E aí isso é uma das coisas que eu tava pensando hoje, vindo para casa, é, porque saiu uma reportagem recente, talvez muita gente deve ter visto nas redes sociais, essa semana passada, não lembro agora quando foi, que 84% dos brasileiros não compraram nenhum livro no ano passado, né? Então, veja, esse é o tipo de notícia que a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando de envelhecimento saudável, né? Porque ganhar conhecimento, estudar, isso faz parte de um bom processo de envelhecimento, né? Eh, claro, a gente não tem evidências ainda sobre isso, mas a gente sabe, por exemplo, que um fator de risco para demência é baixa escolaridade. Acredita-se que a baixa escolaridade ela seja um fator de risco porque ela está relacionada a um processo que a gente chama de reserva cognitiva. Né? O que seria a reserva cognitiva? Nada mais, nada menos do que você adquirir conhecimento ao longo da vida. E isso vai te dar uma reserva de cognição, né? Você vai ter, vamos supor assim, mais cognição do que uma pessoa que estudou menos para queimar no futuro e diminuir a tua chance de piorar a cognição e ter um processo demencial. Então, se a nossa população não lê, né, não se informa, não estuda, não tem conhecimento, como vai chegar lá, né, no envelhecimento bem, né? Como é que vai chegar lá e aproveitar melhor a melhor idade que eles chamam hoje, né? Então, acho que estudar talvez seja uma outra atitude que seja importante para o processo de envelhecimento, né? Estimular a cognição, estimular a neuroplasticidade cerebral, né? Que é a forma que os neurônios têm de criar novas pontes, criar novos mecanismos, né? E talvez, a gente não tem certeza, não dá para afirmar isso com certeza, mas que isso deve melhorar o processo de envelhecimento cerebral, né? E aí quando você vê uma reportagem dessa, eu pelo menos isso eu pensei nisso, né? Vindo para cá hoje, falei como que a nossa sociedade está se preparando para envelhecer? Ela não faz atividade física, ela não estuda, né? Então isso tudo vai fazer com que talvez essas pessoas não consigam aproveitar a terceira idade da melhor forma possível, né? Então talvez estudar seria uma outra estratégia importante para a gente pensar em envelhecer melhor, né? Então acho que isso seria talvez outra dica, né? Se você tá dentro dos 84% que não compraram um livro no ano passado,
Então compre um livro, né, para ler, né, talvez essa seja outra dica, né, Não se adianta só estimule. comprar, né? Tem que comprar e ler o livro, né? Isso parece óbvio, né, mas enfim. Então talvez seja essa outra dica, né, ou se estimule a ter atividades cognitivas diferentes, né, saia da zona de conforto, né. E aí a outra questão talvez que, ah, eu estava pensando vindo para cá é o quanto que isso é um reflexo, talvez da nossa sociedade, né, do ponto de vista econômico, né, por sermos um país mais pobre, talvez envelhecemos pior, porque as pessoas acabam não buscando esse tipo de conhecimento. Mas eu não sei, né? Acho que a gente tem um problema que é óbvio na educação brasileira, né? A nível escolar, né? Que a gente tem ali os resultados do PISA e tudo. E é óbvio que isso acaba se refletindo depois, porque as pessoas estudam menos quando são pequenas, elas desenvolvem menos o interesse por aprender, acho que isso é normal, né? Mas então acho que a gente está aqui para estimular com que as pessoas hoje busquem conhecimento, né? Vão atrás, leiam, estudem mais. E acho que talvez a internet, isso esse tipo de programa deve ser um facilitador para que as pessoas escutem e vão, porque hoje você talvez não possa comprar um livro, mas tem e-book de graça no Google, é só baixar, né? Você tem podcast, você tem audiobook, muitos de graça, né? No próprio Spotify, talvez eu não tenho Spotify, agora vamos ter, talvez por causa do podcast. Mas a gente pode baixar e-book para escutar, tem podcast para estudar, YouTube para estudar, então não tem desculpa para não estudar, né? Então, mesmo as pessoas mais carentes hoje, elas podem e têm condições de estudar, de ganhar conhecimento, né? E acho que isso vai fazer parte de envelhecer bem, né? Então, talvez estudar seria outro ponto que a gente teria que bater o martelo aqui quando a gente quer falar de envelhecimento saudável, né? Então, eu vim para cá hoje pensando nisso e fez muito sentido para mim essa questão da leitura, né? Ainda mais eu que gosto bastante, assim, né? Então, já tô no meu segundo livro do ano, tá? Só para concluir. Lendo a Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Muito bem, muito bem. Você já leu os teus livros esse ano, Helena? Ainda não. Pegamos ela, pessoal. Tá na hora de começar, né? Já peguei o recado também. Bom, mas voltando, né? Antes de você entrar na parte da cognição, você me deu uma resposta ali quando eu Deixa eu te cortar só um pouco antes de tu complementar, porque eu tava tentando lembrar de uma frase que eu também li vindo pra cá e esqueci. E aí eu tava tentando lembrar, mas não queria citar ele errado, que é uma frase do Sêneca. E esse programa eu não vou ficar citando Sêneca, tá? Não é pra ser uma cópia do Bruno Perini isso aqui. Mas é que pobre não é ter pouco, é querer mais. Pobre não é quem tem pouco, é querer mais. Que na realidade, o que ele quer dizer com aquilo? Que a gente consegue sim encontrar felicidade com o que a gente tem, né? E se a gente é feliz com o que a gente tem, óbvio que a gente pode querer mais, mas o querer mais só vai agregar, né? Então, acho que eu vejo isso muito nas redes sociais também, que às vezes as pessoas querendo, né, delegar a felicidade delas para os outros, elas precisam ter mais ou elas precisam de outra coisa para poder ser feliz. E a gente, na minha opinião, óbvio, claro que tem pessoas com mais dificuldades e outras pessoas que não, ninguém está negando isso, e que, claro, que a questão financeira é uma coisa que ajuda, né? Você, talvez, a ter algo a mais ou algo a menos. Mas dá para ser feliz, né? As pessoas hoje mesmo, as pessoas pobres hoje têm muito mais, às vezes, do que barões tinham na antiguidade: TV, celular, internet, ar-condicionado. O barão passava calor no verão, ele não tinha ar-condicionado, né? Hoje em dia, às vezes não tinha nem, já se abanava com leque, passava mais calor hoje às vezes do que muitos de nós aqui. Então, né, a sociedade melhorou, né? Então, agora, né, a gente pode ser feliz e aí precisa ir atrás também de conhecimento para poder talvez envelhecer melhor, envelhecer com mais inteligência. Acho que isso era legal. Bom, agora continue. Falei Nossa. demais, né? Vocês podem me cortar sempre que alguém, né, faz sinal para ele não me cortar quando eu falar muito. Mas faz sentido, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil, o nosso acesso ao conhecimento está muito mais facilitado do que, inclusive, há um tempo atrás, né? Se a gente lembrar, na nossa época de ensino fundamental ali, não existia internet.
Então, se a gente queria ter acesso ao conhecimento, você tinha que ir lá na biblioteca, retirar o livro, ou tinha que ter aquelas enciclopédias, né, que a gente tinha em casa, às vezes a coleção da Barça, né, que hoje em dia faz o quê com aquilo, né? Nem atualizado mais não é, né? Então, hoje em dia o conhecimento está bem mais na palma da nossa mão do que estava anteriormente. Então, com certeza, né, hoje é mais fácil da gente chegar até o Muito mais conhecimento, né? fácil, né. Mas a gente Então não também tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome, né. Isso é mas não bem não tem desculpa para não procurar as coisas, né, hoje em dia. Se o conhecimento está disperso na sociedade, como dizia o Hayek, né, hoje em dia está muito mais, né, porque tem muito mais conteúdo, muito mais coisa. tá, mas voltando então, né, em algum momento deste podcast eu perguntei como é que eu saberia se era normal do envelhecimento ou não, e você me deu uma resposta dizendo: "Leva no geriatra", né. Mas então assim, eu queria saber, com que frequência que a gente tem que procurar o geriatra então? É, hã, isso vai variar muito de paciente para paciente, né, então dependendo das comorbidades que tiver, vai começar aos 60 anos, eventualmente vai anualmente, né, uma vez por ano. Aí dependendo das doenças que tiver, vai aumentando a frequência a cada 6 meses, a cada menos dependendo das doenças, mas vai começar ali com acompanhamento anual a partir dos 60 anos, né, 70 e talvez aos 80 a cada 6 meses, e dependendo das comorbidades, né. Mas assim, Pelo menos anual então? sim, pelo menos anual, né. A Ah, partir não. dos 60 anos, pelo menos anual. Só para frisar aqui, né, depois a gente vai fazer um corte aqui nesse podcast para chamar a atenção disso aí, porque eu vejo o pessoal lá no Instagram, volta e meia, o pessoal vem nos pedir sobre teleatendimento, né? E eu tô lá respondendo. Muitas vezes as pessoas querem algum diagnóstico ou querem mandar um laudo de um exame de imagem, querendo saber qual é o diagnóstico ou querendo que a gente interprete o que, que diz lá no exame, né? Via Instagram, muitas vezes. É claro que a gente não faz isso, não adianta vocês mandarem, mas muitas vezes quando eu falo, né, respondo ali para o pessoal que precisa procurar um médico, né? Quando me perguntam a especialidade do médico, muitas vezes eu digo: procure um geriatra na sua cidade, porque algumas pessoas ali não querem teleatendimento, né? E o pessoal me diz: ah, mas eu já consultei com um geriatra, mas consultou assim, 2, 3 anos atrás, na época do diagnóstico, e nunca mais voltou no médico, né? Isso acontece com muita frequência, né. O pessoal vai na consulta, fica bem, daí não volta, daí volta a procurar só quando tem problema de novo, né. Isso é ruim, porque a consulta de revisão ela é importante justamente para você evitar que a pessoa venha a ter problemas, né, para você ir olhando ela, às vezes poder antecipar os problemas, né. Então talvez isso que é uma das vantagens de você então quando você tá bem, tem que continuar indo lá para fazer revisão. Mas assim, se fosse falar de todas as alterações normais do envelhecimento, você teria que ir passando pedaço por pedaço, né. Então, por exemplo, no olho, né, você tem a presbiopia, que é o olho ficar mais cansado, vamos dizer assim, que muitos dos idosos vão precisar usar óculos. Catarata, que acontece, né, nós provavelmente vai chamar o oftalmologista aqui para falar de catarata em algum momento, mas é uma doença que acomete aí, né, praticamente 100% dos idosos. Então, muito comum, glaucoma muito comum, né, alterações relacionadas à audição, também praticamente todas as pessoas vão ter alguma perda da acuidade auditiva, né. Olfato vai piorar, paladar vai piorar, perde as papilas gustativas, sente menos o gosto. Trato gastrointestinal diminui, tem o tempo de esvaziamento gástrico diminui, produção de ácido clorídrico diminui, né, o esfíncter esofágico inferior relaxa mais, facilita o refluxo. Constipação, por exemplo, é mais comum em idosos também, porque o trato gastrointestinal fica mais lento, né. Então isso todas essas seriam alterações normais do envelhecimento que a gente poderia dizer, né, então E as quedas? queda não é uma coisa normal, mas aí vai estar relacionada muito a ver com, o quanto você tem o teu sistema osteomuscular robusto, né, na questão de força, massa muscular que a gente falou, né, se tiver força, se tiver massa, provavelmente tem menos chance de cair. Vai ter um pouco relação com o equilíbrio, né, então que tem sistema neurológico, sistema vestibular associado, mas não é normal cair,
né, com a idade. Então, cair é uma coisa que precisa ser investigada. Caiu por quê? Porque tá fraco, porque tá tonto, né, ou porque não tá sentindo, às vezes, direito a perna quando caminha, né, pisa errado. Então, queda não é uma coisa normal do envelhecimento, é uma coisa que a gente teria que ter cuidado, né. Por exemplo, o que não é normal do envelhecimento, coração fraco, por exemplo, geralmente o coração não fica fraco com a idade, ele mantém a força muscular, então, ah, mas claro, aumenta a prevalência de hipertensão, né? Aumenta a prevalência de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que isso é outra doença, que acho que é um tema bastante complexo, talvez a gente vai ter que ter um podcast só para falar dessas alterações cardiovasculares, né? Então, é difícil explicar tudo que é normal para a pessoa saber, né? Mas acho que é o que a grande mensagem é que dá para envelhecer muito bem. Se tá sentindo algumas coisas muito estranhas, não fique em casa achando que é da idade, né? Procure o médico, né? Se oriente para saber se isso é normal, se não é, né? Acho que essa é a mensagem. O que eu vejo hoje ainda é muito menos do que aparenta ser antigamente, é as pessoas culpando a idade para grande parte dos problemas, especialmente a perda de memória, que é o que a gente mais vê no consultório, que às vezes o paciente já está com doença de Alzheimer há 1, 2 anos e as pessoas achavam que aquilo era da idade, né? Então, isso acho que a mensagem é muito mais, cara, tem algo muito estranho, né? Sinal de alerta, né? Então, vai dar uma olhada, vai ver se isso tá adequado, né? Então, acho que Bom, então tocou num ponto aqui que seria, digamos, um mito do envelhecimento, né? Então, quando a gente tá lá conversando com a vozinha e ela já não tá lembrando, ou ela tá esquecendo as coisas ali do dia a dia, né? E aí o pessoal diz: ah, não dá bola, isso aí é da idade, ela tá ficando caduca, ou ela tá, né, não tá batendo bem, tudo mais. Então, isso é um mito, não é normal da idade, né? mito. É um mito. Ah, realmente, isso a gente já, né, é que a gente fala tanto no Instagram que para nós parece que é uma coisa que está consolidada, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas ainda acham que isso é normal do envelhecimento, né? E não é, pessoal. Então, assim, é, a prevalência de demência, ela aumenta com a idade. Então, né, acima dos 85 anos, hoje se estima que 1 em cada 3 pessoas tenha demência. Veja, uma prevalência muito alta, né? A gente está falando aí de 33% das pessoas acima dos 85 anos ah, vão ter demência. É algo muito prevalente. Então, talvez seja tão comum que se pensou antigamente que era normal do processo de envelhecimento, mas não é. Se fosse normal, chegaria uma idade que todo mundo teria demência, e não é assim, né? Então a gente não teria centenários com cognição preservada, né? Pessoas de 100, 105, 110 anos com cognição preservada. Então a gente tem essas pessoas com bem longevas, com a cognição boa, porque isso não é um processo normal do envelhecimento, está relacionado a patologias que hoje a gente sabe que, dentre elas, a principal é a doença de Alzheimer, né? Então, esquecimento, perda de memória, não reconhecer os familiares, ah, as repetições, começar a repetir a mesma história, tudo isso não é normal do envelhecimento. Isso realmente é um mito. Que a gente, como você falou, né, antigamente se achava que era a, a pessoa caduca, né? E na realidade a pessoa caduca era provavelmente a pessoa com doença de Alzheimer, ou demência vascular, ou outro tipo de demência. É, e hoje a gente sabe que, né, é uma doença, né? Então não é algo normal do envelhecimento. Então isso com certeza é um mito que a gente precisa desmistificar, né? Então realmente isso é uma das coisas que chama mais a nossa atenção hoje, porque a gente trabalha muito com pacientes com síndrome demencial, né? Então acho que isso e ainda chega no consultório as pessoas achando que é normal, que aquilo é normal, né? Ah, não, esquece só o que é de recente, né? O antigo Ou lembra de tudo. esquece só o que convém. É verdade, né? Ah, não, ela só esquece o que convém. Quando Quando ela quer, quer, lembra. ela lembra. Tadinha da vovó, né? Já não. Tá lá bem demenciadinha e a família achando que ela tá fazendo porque ela quer, né? Então,
Não pode, né, pessoal? Isso não é normal. Mas esse podcast aqui não é para falar só de demência, tá? Quem quiser saber mais sobre demência, quiser se aprofundar mais, quiser maratonar os nossos vídeos, pode ir lá no @geriatria com Miola ou no canal Geriatria com Miola no YouTube, que lá sim o foco é bem mais voltado a demências e o Vinícius fala bastante disso lá, tá? Mas então, para a gente fechar aqui, além desse mito aí da demência, do pessoal achando, né, que com a idade o vozinho e a vozinha vão esquecendo e que isso é da idade. Além desse mito, tu lembra de mais algum mito assim que alguma coisa que não seja normal com a idade, que não seja normal do envelhecimento e que o pessoal atribui ao envelhecimento? É, na realidade, eh, o processo de envelhecimento ele é uma deterioração muito lenta das nossas funções orgânicas, né? Então, a gente acompanha muito paciente idoso, longevo, robusto, né? Então, acho que dá para envelhecer bem e de forma saudável. Então, a gente acredito que tem que parar de culpar a idade para grande parte dos nossos problemas, né? E achar que a idade é justificativa para tantas coisas. Ah, existem algumas coisas que acontecem com o processo de envelhecimento, mas se a gente se cuidar, a gente pode evitar muitas dessas coisas e outras a gente pode tratar, né, a hora que isso acontecer. Então, acho que a mensagem final seria essa, né? Ah, se pode envelhecer de forma saudável e muito bem, e ao chegar lá, tendo o acompanhamento, dá para viver muito bem, né? Agora que começou com essa questão da melhor idade, né? Que é a terceira idade, né? A partir dos 60 anos é a melhor idade. E, e a gente pode discutir se é a melhor idade ou não, né? Acho que a melhor idade é a melhor idade, é a melhor idade que eu tô hoje, né? Para mim, hoje a melhor idade é os meus 32 anos. Então eu vou tentar fazer deles o melhor possível. E quando eu tiver 60, 70, eu vou tentar fazer dos meus 60, 70 o meu melhor possível para que aquela seja a minha melhor idade, né? Então acho que a melhor idade é aquela que eu posso desfrutar, e a que eu posso desfrutar hoje é agora, né? Mas é claro que quanto mais eu sou jovem, talvez mais eu precise pensar no Vinícius do futuro, porque senão eu não vou poder aproveitar bem meu envelhecimento se eu não pensar no Vinícius do futuro hoje. Quando eu for mais velho, talvez eu precise pensar um pouco menos no Vinícius do futuro, e aí eu consigo aproveitar mais. Então, se hoje eu jovem, eh, eu pensar no Vinícius do futuro, talvez lá nos meus 60, 70 anos, eu consiga fazer daquela idade a minha melhor idade, né? Porque eu vou ter talvez mais tempo para aproveitar algumas outras coisas, mas vou chegar lá bem, né? Então acho que talvez é essa a mensagem, né? E se eu tenho 70, a minha chance de chegar e eu for um idoso saudável, a minha chance de chegar nos 80 é muito alta. Então, o meu idoso dos 70, ele tem que estar pensando de certa forma no meu idoso com os 80. Talvez quando eu chegar nos 110, que eu vou viver até 116 anos, né? Aí talvez eu precise pensar um pouco menos no Vinícius do futuro. Mas hoje eu acho que, né, a mensagem é que eu tenho que aproveitar a minha melhor idade que é agora, mas pensar um pouco no Vinícius do futuro, que vai estar lá na frente. E se eu não pensar nele, talvez lá na frente eu não aproveite tanto, né? Então acho que a gente já falou de várias coisas que a gente pode fazer para fazer do nosso processo de envelhecimento algo um pouco melhor, né? E aí, claro que ao longo de todos os outros programas a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas para começar, acho que pro primeiro episódio fomos bem. Beleza, então. Então, acho que era isso, pessoal. Então, abordamos aqui, né, no nosso primeiro podcast, primeiro episódio, né, desse podcast sobre as principais alterações no envelhecimento. E vocês podem esperar aí diversas temáticas para os nossos próximos episódios. Show, valeu pessoal. Então, vocês nos encontram, né, lá no Instagram, @geriatria com Miola, no nosso canal do YouTube, Geriatria com Miola, TikTok, Geriatria com Miola. Então sigam lá as nossas páginas, não esqueçam de curtir aqui, curtam o comentário, comentem, compartilhem com outras pessoas. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, Geriatria com Miola, também nas redes de podcasts que vocês estiverem utilizando, Spotify, Apple e afins. E nos ajudem aí a divulgar o conteúdo se vocês gostaram. E até a próxima.
Até lá. Tchau, tchau.